Olá pessoal, bem-vindos à aula de hoje. Sou o Diogo Guedes. Vamos falar então um pouquinho sobre ajuda de custo. O que você precisa saber para não errar? Eu falo isso porque a ajuda de custo já tem desde sempre, né? Mas a reforma trabalhista ela ampliou o rol daquelas parcelas que não têm natureza, que tem natureza indenizatória, perdão, ou seja, não tem natureza salarial, e a ajuda de custo é uma dessas parcelas prevista na CLT, tratando então como parcelas com natureza indenizatória. O que acontece é que muitas empresas, por conta dessa prerrogativa de não considerar como natureza salarial, tentam dar uma aparência de uma ajuda de custo ou pagar algumas parcelas como se fosse ajuda de custo, quando na prática não é. Muitas vezes até pode se considerar um salário disfarçado de uma ajuda de custo, né? Então é isso que a gente vai trazer na aula de hoje, explicando melhor o que é ajuda de custo e o que você precisa saber para incrementar no seu negócio ou orientar o seu cliente a implementar uma ajuda de custo com segurança, de forma a ser uma solução e não um futuro problema em estar gerando ali um passivo trabalhista que lá na frente a empresa certamente vai se incomodar, ok? Então vamos falar da tal da ajuda de custo. Está previsto lá no artigo 457, parágrafo 2º da CLT, aquelas parcelas discriminadas então na lei que não têm natureza salarial. E diz o seguinte então: as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. Então essas são as parcelas que não têm natureza salarial e que, portanto, não vão se incorporar ao salário e não geram reflexos em outras verbas. Dessas parcelas, ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagens, prêmios e abonos, eu vou tratar na aula de hoje sobre ajuda de custo, um pouco mais específica para a gente tratar esse tema, mas é importante que a gente saiba que essa é uma daquelas parcelas que, repito, não tem natureza salarial e, portanto, não vão gerar reflexos em outras verbas. A base legal, artigo 457, parágrafo 2º da CLT. O que é importante, então, em relação a essa ajuda de custo? O que é importante, gente, é a gente não desvirtuar essas parcelas, a natureza da ajuda de custo. E para isso você precisa entender, de fato, o que é ajuda de custo. E eu falo isso porque tenho dito, né, que muitas vezes força um pouco a barra no sentido de tentar dar uma aparência de uma ajuda de custo quando ela não é, justamente para ter os benefícios de tratá-la como uma parcela indenizatória. Então, para você não cometer esse equívoco de, às vezes, enquadrar como uma ajuda de custo, quando na prática não é, é importante que você entenda o que é uma ajuda de custo. O primeiro ponto é que, para haver ajuda de custo, é necessário que haja custo. Diogo, mas isso é básico, o próprio nome já diz. Exato, mas muitas vezes tentam se pagar uma ajuda de custo quando o empregado não teve o custo no desembolso de alguma situação que vai gerar o reembolso da empresa paga a título de ajuda de custo. Então, muito embora pareça óbvio, e a verdade é, mas precisa olhar a simplicidade até para entender o que é de fato ajuda de custo. Ajuda de custo, para que ela exista, precisa ter custo. E como eu falei, custo é uma despesa que o empregado tenha que desempenhar para o trabalho, né? Que tenha para desempenhar o trabalho. Então, observe, o empregado teve algum custo, ele teve alguma despesa que ele precisou arcar para desempenhar aquele trabalho? Sim. Então já meio caminho andado para você considerar a possibilidade de tratar de fato essa parcela como ajuda de custo. Então é uma regrinha básica, mas você precisa enxergar isso para dar o primeiro, esse é o primeiro passo, mas para dar o segundo passo para ter essa convicção de fazer ou não o enquadramento como de fato ajuda de custo. Um exemplo então que a gente traz aqui, considerando essa parcela a título de ajuda de custo. O exemplo que eu trago:
pagamento de parcela para a compra de vestimenta. Quando eu dou esse exemplo, obviamente eu não estou tratando do uniforme que a empresa exige que o empregado utilize, porque nesse caso o uniforme deve ser fornecido gratuitamente para a empresa. Mas eu falo aqui daquela situação, por exemplo, de uma vestimenta. Uma pessoa que trabalha numa loja de roupas, por exemplo, e que precisa estar usando um traje social, um homem usando um terno completo, por exemplo, ou uma mulher que precisa estar com um determinado vestido ou uma forma de vestimenta própria para o atendimento padrão daquela empresa, repito, que não seja o uniforme, esse empregado não está tendo um custo por conta dessa vestimenta que ele vai ter que ir trabalhar sempre com uma calça social ou com um sapato assim, ou assado, com um sapato engraxado, por exemplo. Isso não é um custo que ele está tendo para desempenhar por conta de uma exigência feita pela empresa? Sim. Então, você conseguiria fazer o pagamento de uma ajuda de custo justamente para facilitar, ou no caso até reembolsar esse empregado com esse custo que ele está tendo para cumprir essa exigência, no caso concreto, no exemplo que eu estou dando, para utilizar um terno, por exemplo, quando a empresa assim o exigir, não sendo, repito, um uniforme. Então, empresa exige uma vestimenta formal no trabalho, como eu acabei de falar. Sim, então você pode estar enquadrando isso como uma ajuda de custo a ser fornecida por esse empregado por conta de ser uma exigência da empresa. Um outro exemplo também, aproveitando aqui uma questão de vestimenta, às vezes mulheres, né, vão lá, tá trabalhando num ambiente super feminino e que precisa que a mulher esteja extremamente maquiada, ela precisa ir produzida por conta de uma exigência no atendimento ali que a empregadora acaba fazendo. Ela não tem custo com toda aquela maquiagem que ela precisa para ir produzida, trabalhar, não faz parte ali dos acessórios próprios do desempenho das suas atividades como empregada. Assim, ela tem esse custo, então a empresa pode reembolsar, deve até reembolsar esse empregado por conta desse custo, nesse caso essa empregada, nesse custo que ela está tendo em comprar todas aquelas maquiagens para ir produzida por conta da exigência feita pela empresa, e aí sim, indo trabalhar bela e formosa, toda maquiada por exigência da empresa, receber aquele reembolso por conta da compra dessas maquiagens a título de ajuda de custo. A vantagem é para ambas as partes. Para a mulher, nesse caso a empregada, que está indo maquiada e está tendo o reembolso dessa despesa que ela teve que ter para cumprir essa exigência da empresa, e da empresa em contrapartida é que para a empregada atender aquela exigência de ir trabalhar maquiada, o reembolso vai ser feito na forma de uma parcela com natureza indenizatória e, portanto, não vai gerar reflexos em outras parcelas e também em contribuições previdenciárias, ok? Então, essa é a sistemática de uma ajuda de custo. E prosseguindo aqui, para uma maior segurança, sempre interpretar restritivamente. Então, se você tem uma insegurança, será que é ajuda de custo ou não isso aqui? Se você fica muito na dúvida, muito provavelmente não é ajuda de custo, né? Então fuja, porque provavelmente você está tratando de uma parcela de natureza salarial, quando a gente estiver nessa discussão, né? Nessa dúvida se é natureza indenizatória ou não. Mas assim, parta daquela premissa que eu trouxe lá no início. Há um custo em relação a isso? Sim. Esse custo é necessário para o desenvolvimento da atividade por conta de uma exigência da empresa feita para aquele empregado? Sim. Então, você pode correr o risco e pode implementar como uma ajuda de custo. Se você tem muita dúvida nesse enquadramento, então opte por, seja um pouco mais cauteloso, conservador na sua análise, porque se você já está com dúvida, muito provavelmente na hora de se analisar isso lá na frente, é muito mais provável que se entenda com a natureza salarial e não com natureza indenizatória. Outra situação, né? Utilizar uma rubrica adequada, tratando de fato como uma ajuda de custo. Então você vai botar lá no recibo de pagamento, no lerite do empregado, esse pagamento como ajuda de custo. Como você vai fazer isso lá no lançamento dessa informação? Não lança só como ajuda de custo. Ajuda de custo a título do quê?
né? É uma ajuda de custo por conta de uma vestimenta própria? É uma ajuda de custo por conta de um combustível que você está fornecendo para o seu empregado ou da maquiagem, por exemplo? Vou trazer aqui também 2 exemplos bem rapidinho, aproveitando que agora eu acabei de falar sobre isso. Muitas vezes, algumas pessoas entendem que não cabe, por exemplo, pagar uma ajuda de custo no fornecimento de combustível para o empregado. Olha, eu tenho uma posição um pouco mais flexível em relação a isso. Será que não é o caso de uma ajuda de custo? Por exemplo, o empregado vai trabalhar de carro com o seu carro próprio para o trabalho. Então não vai ser fornecido um vale-transporte ali para ele. Será que eu não poderia ajudar aquele empregado que está vindo e que não vai receber vale-transporte justamente por conta da comodidade de vir com o seu veículo próprio para a empresa? Será que eu não posso implementar isso como uma ajuda de custo? Na minha avaliação, sim. Tem gente que entende que não, mas eu entendo sim, porque ele preenche todos os requisitos de caracterizar uma ajuda de custo. Como eu acabei de falar, é um custo, o empregado acaba precisando despender essa despesa para ir trabalhar. Então, na minha opinião, eu sou um pouco mais flexível na análise dessa situação e enquadraria como, de fato, ajuda de custo. Acho também interessante e importante que tem uma documentação própria prevendo esse tipo de parcela. Então, no caso da ajuda de custo, por exemplo, para o combustível, por que não criar um termo ali com o próprio empregado em relação a isso? Singelos, gente, simples. Você não vai criar um contrato próprio para o fornecimento de ajuda de custo, mas para que tenha essa sistemática. Inclusive, qual é a frequência? Quando você vai fornecer maquiagem, o ajuda de custo por conta da maquiagem, né? Que tenha ali uma documentação própria para isso, até para que se entenda a sistemática do porquê está sendo feita aquela exigência. Pessoal, é isso em relação à ajuda de custo. É algo que a gente parece muito simples e às vezes de fato é de uma clareza solar que o enquadramento se dá de fato como uma ajuda de custo, noutras nem tanto. Aproveito inclusive para trazer um último exemplo para a gente encerrar esse assunto da ajuda de custo, também a reboque do que veio com a reforma trabalhista. Por exemplo, havia uma discussão muito grande até a reforma trabalhista do pagamento, né, daquelas despesas que o empregado tinha em relação à lavagem, por exemplo, do seu uniforme. Isso já foi resolvida com a reforma trabalhista. Mas até a reforma tinha muita discussão. O empregado tentava transferir para a empresa um custo social seu de que todo mundo precisa lavar a roupa, né? Pelo menos os mais higiênicos assim devem proceder, né? Eu recomendo que o faça. Mas isso é um custo próprio, todo mundo precisa lavar a roupa. E havia muita discussão no judiciário trabalhista no sentido de tentar transferir esse custo para a empresa por conta da lavagem daquele uniforme. A discussão foi superada a respeito dessa matéria porque a reforma trabalhista diz o seguinte: esse custo não é da empresa, esse custo é do empregado, a não ser que exija o tipo de lavação própria daquele uniforme, exija uma lavação especial, por exemplo. É o que diz a CLT agora com a redação trazida pela reforma trabalhista. Então encerrou o assunto a respeito da lavação de uniformes dos empregados. O que pode acontecer agora nessa previsão trazida pela reforma trabalhista é que para esses casos em que há necessidade de lavação especial do uniforme por conta da sistemática ou do trabalho desenvolvido por esse empregado e que a própria lei trata como uma obrigação da empresa em fornecer essa lavação especial ou arcar com os custos dessa lavação especial, nesse caso especificamente, na minha avaliação, a empresa poderia estar pagando a título de ajuda de custo. Por que não? Não é um custo que o empregado está tendo, não é um custo social, tirando aquele exemplo anterior de simplesmente lavar um uniforme qualquer. Isso não precisa, isso não deve ser repassado para a empresa. Agora, nesse caso especificamente, que exige uma lavação especial por conta do trabalho desenvolvido, como é que eu vou fazer o reembolso desse empregado, caso ele tenha de fato que fazer essa lavação? Simplesmente o seguinte, ele vai pagar e você vai fazer uma ajuda, você vai pagar a título de ajuda de custo para o cumprimento daquela exigência legal, no exemplo que eu acabei de dar, para essa lavação especial do uniforme. Então assim, mais um exemplo que eu trago aqui para vocês, a título de
esclarecimento acerca do que vem a ser a ajuda de custo, mas tudo isso para a gente deixar aí um pouco mais esclarecido como funciona a questão da ajuda de custo, porque muitas vezes as empresas acabam tentando utilizar desse caminho aqui, muitas vezes todas aquelas parcelas ali previstas no artigo 457, parágrafo 2º, perdão, da CLT, todas aquelas parcelas ali, as empresas ficam assim polvorosas de que tentam a todo custo o máximo lançar parcelas ou pagamentos para os empregados a título de alguma daquelas ali, porque ela tem um benefício. No sentido de não gerar reflexos em outras parcelas, ter natureza indenizatória, não gerar reflexo para fins de contribuições previdenciárias, mas não caia na armadilha de tentar diminuir o custo daí no sentido, o custo da empresa, né, do custo de uma folha de pagamento, e inventar uma natureza de uma verba que não tem ou não se encaixa naquele enquadramento. Então, o que é prêmio, o que é ajuda de custo é ajuda de custo, o que é diária de viagem é diária de viagem, e muitas vezes as empresas acabam cometendo esses equívocos. Então, você vai dar uma ajuda de custo, por exemplo, de combustível, em que a ajuda de custo supera o valor do salário do empregado? Não tem como você fazer isso. Certamente vai caracterizar um desvio de finalidade no pagamento dessa verba. Então, para finalizar, e agora prometo que eu estou encerrando mesmo, mas a ajuda de custo, ter esse cuidado para que seja vinculada a um custo, para que tenha uma despesa originária do próprio empregado, que esse valor a ser pago a título de ajuda de custo seja condizente com o custo que o empregado está tendo, justamente para não caracterizar daqui a pouco um desvio da finalidade do qual se propõe de fato ser a ajuda de custo. É isso, pessoal. Obrigado por estar nos acompanhando aqui em mais uma aula do nosso canal Trabalhista para Empresas. Espero que eu tenha contribuído em esclarecer um pouquinho melhor o que é ajuda de custo e que você, com base nessas informações, consiga orientar bem o seu cliente a implementar uma ajuda de custo com segurança. Um grande abraço e até a próxima.